Olá, eu sou a Patrícia Nobre, gerente de produtos da Zoetis. É um orgulho fazer parte do time da Zoetis e um prazer maior ainda estar aqui trazendo muitas curiosidades e informações para vocês que nos assistem. Hoje, o Momento Zoetis vai aprofundar um pouco mais sobre o tema Farmácia da Fazenda. E para falar mais da importância de se ter uma farmácia da fazenda, Zoetis recebe Juliano Melo, nosso gerente de serviços técnicos, e o pecuarista Luiz Otávio, um pecuarista aqui de São Paulo. Bom dia, Juliano. Muito obrigada pela sua presença. E eu já começo aqui com uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos dos nossos parceiros e amigos que nos assistem. Juliano, ter medicamentos para uso a qualquer momento na propriedade é realmente muito importante? Prazer estar aqui conversando com você hoje, tá? E conversando sobre esse assunto, tá? De farmácia na fazenda. Ter uma farmácia na fazenda, Patrícia, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, tá? E é importante por alguns motivos, tá? A gente tem uma farmácia em casa e a gente está dentro da cidade, está próximo da farmácia. E muitas vezes as fazendas, elas são até distantes da cidade. Então, é preciso a gente ter, sim, alguns medicamentos ali na fazenda para a gente poder tratar os animais rapidamente. Só que não só ter uma farmácia na fazenda, mas ter uma farmácia com os medicamentos necessários para tratar essas principais doenças, tá? Então, a gente precisa, sim, ter ali, estabelecer quais são as principais doenças que acontecem naquela fazenda, determinar quais medicamentos, para a gente poder montar, assim, a nossa farmacinha. Entendi, isso é muito sério e importante, não é mesmo? Assim como nós, seres humanos, temos a nossa farmacinha sempre à mão, é indicado que se tenha da mesma forma para os animais que estão sob os nossos cuidados, não é isso, Juliano? Exato, Patrícia. Só que a gente precisa ter uma atenção especial, tá? Porque ter essa farmacinha, da mesma forma que a gente tem a farmácia em casa, não substitui o médico, ter a farmácia na fazenda também não substitui o veterinário. O veterinário é aquele profissional, entendeu, que vai auxiliar você a identificar quais são as principais doenças que ocorrem na sua região, na sua fazenda, no seu sistema de criação, e vai poder auxiliá-lo, então, a identificar quais são os medicamentos que você deve ter nessa farmácia. E como a Zoetis trabalha isso, junto ao pecuarista, Juliano? Patrícia, a gente na Zoetis, a gente trabalha com uma ideia de cuidado contínuo do animal. Então, a gente quer sempre poder predizer, entendeu? Diagnosticar, prevenir e tratar, tá? Isso com precisão, tá? Os animais. E para isso, Patrícia, a gente começa o nosso trabalho muito antes do animal ficar doente. Então, primeira coisa que a gente quer fazer dentro de uma fazenda é estabelecer um calendário sanitário para que os animais não fiquem doentes na fazenda, ou que a gente reduza a quantidade de animais que vão ficar doentes. Então, para isso, a gente precisa, junto com o veterinário da fazenda, identificar quais são as principais ocorrências, estabelecer um cronograma de vacinas, de vermífugos, de suplementações minerais, suplementações de vitaminas, para que os animais tenham a perfeita saúde durante todo o ano e durante todo o processo de criação. Diagnosticar precocemente, certo? Com certeza, Patrícia. Esse é um dos princípios, tá? E toda vez que a gente consegue fazer um diagnóstico com bastante precocidade, ou seja, um diagnóstico precoce, só que não só precoce, esse diagnóstico precisa ser precoce e preciso, tá? E para isso, a gente procura auxiliar as fazendas no seguinte sentido, a gente procura treinar as fazendas a identificar. Então, a gente quer lá treinar os capatazes, treinar os peões, e quais são as principais ocorrências que acontecem na fazenda, auxiliando eles a identificar quais são as características dessas doenças, e aí ele vai conseguir identificar precocemente, e ele já vai ter ali como se fosse uma receitinha ou um protocolo de tratamento, estabelecendo quais são os medicamentos que ele deve aplicar, qual que é a via de aplicação, a dose, tá? E se ele tem ou não que repetir esse tratamento. Então, a gente treina a fazenda a identificar as doenças, identifica, estabelece doses, vias de aplicação, e aí a pessoa consegue, entendeu, identificar precocemente e já agir imediatamente. Diagnosticar precocemente e precisamente, isso mesmo. E como esses produtores podem se beneficiar e utilizar, na verdade, esses protocolos sem a dúvida da correta utilização? Dentro das Zoetis, a gente trabalhou com um sistema, Patrícia,
onde a gente tem protocolos terapêuticos e treinamento para essas principais doenças, e a gente também tem uma cartilha, tá, dessa farmácia na fazenda. Então, se a gente pegar essa cartilha ou pegar esse protocolo terapêutico, a gente vai conseguir ali identificar quais são as principais doenças que ocorrem na fazenda. A gente pode ter ali, chamar um funcionário ZOETS da fazenda, que vai treinar os seus funcionários, que vai treinar eles corretamente a utilizar essa cartilha, utilizar esse protocolo terapêutico, vai identificar quais são os medicamentos que você deve ter na fazenda a pronto uso e qual a quantidade de medicamentos, porque eu preciso ter os medicamentos e eu preciso ter esses medicamentos num volume suficiente para o número de animais que eu tenho na minha propriedade. Então, com essa cartilha, com esses protocolos terapêuticos, tudo isso em mãos, a gente já consegue montar essa farmácia com bastante precisão na fazenda. Para que todos, né, da fazenda tenham segurança no tratar, é isso? Exatamente. Tratar cedo, tá? E toda vez, Patrícia, que a gente consegue tratar um animal precocemente, tá, significa para nós o seguinte, que eu vou precisar de um volume menor de medicamento, tá, e que esse animal vai recuperar a sua saúde mais rápido. Ele recuperando a sua saúde mais rápido, a gente tem toda uma questão de bem-estar animal, então ele recupera seus hábitos de alimentação, para beber água, ou como ele vai se relacionar com os outros animais, e ele também recupera rapidamente as suas capacidades produtivas. Então ele vai ganhar peso numa pecuária de corte, vai produzir leite numa pecuária de leite, e além de tudo a gente vai ter menos riscos de resíduo, tanto na carne quanto no leite. Então é um processo que envolve recuperar a saúde do animal em aspectos de bem-estar, envolve saúde, né, saúde do animal e capacidade produtiva, produção de carne e leite, e ainda envolve segurança alimentar, que é você minimizar os riscos de resíduo, tanto na carne quanto no leite. Só que além de tudo isso, Patrícia, a gente também precisa registrar esses tratamentos, tá? Para que depois, com o veterinário, com o técnico que assiste a fazenda, ter a certeza que esses protocolos que estão sendo adotados estão levando à cura do animal e que os funcionários da fazenda estão identificando corretamente, tá, quais são as principais doenças e ele está tratando corretamente os animais, tá? Entendi. Tudo que você falou aí, então, Juliana, é como se fosse fazer uma pequena gestão na fazenda, né? Com certeza, Patrícia, tá? Porque não é só uma questão de dose, de aplicar o medicamento, mas é ter a certeza que você está curando o animal e que você está garantindo a saúde do animal e que você está garantindo que o alimento que está sendo produzido nessa fazenda esteja livre de resíduos e que tenha o máximo de qualidade, tá? E qual é o principal benefício de todo esse cuidado? Sem dúvida nenhuma, Patrícia, a saúde dos animais. A saúde dos animais é uma prioridade para nós, como ZOETS, tá? Então, fazer com que o animal recupere prontamente a saúde, isso é uma prioridade para nós. Aliado a isso, a gente tem toda uma questão de bem-estar e de produtividade, tá? Que é super importante para o pecuarista e para todos aqui. Juliano, muito obrigada pela sua participação. Beleza, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, tá? E ter uma farmácia na fazenda, Patrícia, às vezes as pessoas pensam que é complexo, tá? E é uma coisa simples, tá? Então, assim, hoje a ZOETS oferece aí para o produtor protocolos terapêuticos, oferece essa cartilha. Tendo em mãos esse protocolo terapêutico, tendo em mãos essa cartilha, a gente já consegue dar os primeiros passos para montar uma farmácia na fazenda. Muito obrigada, Juliana, pela sua contribuição. É sempre muito rico o time da ZOETS técnico trazer isso para a gente. Vamos com o senhor Luiz Otávio, pecuarista aqui do interior de São Paulo, nosso parceiraço. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco, senhor Luiz. E gostaríamos muito de ouvir de você sobre como ter uma farmácia na fazenda te ajuda no manejo diário da sua criação. O que é necessário para construir uma farmácia veterinária? O que é preciso fazer inicialmente? O fato da gente ter uma farmácia aqui na fazenda hoje facilita muito a nossa dedicação ao bem-estar animal, né? Porque essa farmácia propicia a gente a ter o medicamento, né, no momento e na hora exata, e atuar, né, rapidamente quando diagnosticar a doença,
a gente poder fazer isso, a aplicação necessária dos produtos, o mais rápido possível, que contribui muito para a recuperação mais rápida desse animal. Você tem alguma dica, alguma boa prática para compartilhar com a gente? Bom, a dica seria, a gente tem que sempre estar de olho nos animais, né? Diz que o olho do dono é que engorda o boi. Nesse caso, o olho do dono também previne o aparecimento das doenças, porque tão logo ela se inicia, o nosso pessoal já está de olho nisso, porque eles, através das rondas, né, que foram incentivadas aqui pelo pessoal das OETs, então nós fazemos essas rondas diárias no confinamento todinho, e assim que é percebido algum animal que não esteja em boas condições, não esteja comendo direito, esteja com pelo arrepiado ou afastado dos outros do rebanho, a gente toma a providência de trazê-lo ao curral, né? E vamos fazer exames mais detalhados, né? Para se tentar diagnosticar a causa ou a doença. Entendi. Então, pela sua experiência, seu Luiz, você sugere, então, que todo produtor tenha uma farmácia em sua propriedade? Eu acho muito vantajoso, né, por esses motivos que eu expliquei. Ele tendo essa farmácia na fazenda, né, ele vai ter uma atitude mais rápida, né, com relação ao animal, né, e essa atitude mais rápida vai trazer um benefício maior, porque o quadro da doença ele não se agrava. Você pega normalmente essa doença logo no início, né, consegue tirar o animal dessa situação, e isso aí vai ser um benefício para ambos os lados, para o animal, né, e também para nós, criadores e confinadores. Luiz Otávio, então conta pra gente como foi essa construção. Como as pessoas responsáveis pelo manejo na sua propriedade se utilizam e se beneficiam da farmácia? É fácil achar um local para montar, fazer o controle? Foi fácil implementar? Sim, muito fácil. Primeiramente, se discutiu isso com o representante das OETs e foi decidido fazer uma palestra aqui para mostrar a eles quais são as doenças mais comuns e que mais acometem o rebanho, né, em confinamento e a pasto, que aqui nós temos as duas situações. Depois deles passarem por esse aprendizado, vamos dizer assim, feito pelo pessoal das OETs, a gente achou por bem que seria interessante manter uma farmácia ou construir uma farmácia aqui na fazenda. Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer a gente participar, pessoal, e eu me considero muito bem atendido nessa área veterinária, né, pelo pessoal das OETs, tanto na variedade de medicamentos que eles apresentam, como também na assistência ao eventual problema que possa ocorrer de doença nos animais. Então, diminuiu muito o índice, né, de ocorrência de doenças. A nossa satisfação em trabalhar com eles é muito grande. E eu agradeço a todos vocês, foi um prazer participar disso. Gente, só para vocês conseguirem dar o pontapé inicial na sua farmácia, com todo o cuidado com relação à escolha dos produtos, nós da OETs elaboramos uma cartilha que ajuda a tratar inicialmente das doenças que são mais comuns no manejo diário. Vocês já viram esses produtos passando aqui nessa TV. E eles são super bem descritos na cartilha que está lá no site das OETs. E pessoal, esse foi o Momento OETs de hoje. Muito obrigada, Juliano, aí do Mato Grosso. Muito obrigada, seu Luiz Otávio, aqui de São Paulo, que acabou de falar com a gente, inclusive. Foi ótimo ter toda essa gente boa e responsável aqui hoje para passar para vocês que cuidar e tratar é um tema extremamente relevante e, por isso, uma farmácia bem gerida e bem pensada é indispensável para se tratar do bem-estar dos animais em qualquer propriedade. Um beijo grande, até mais!